Eu acho que é isso. Podemos começar, professor Nicola? Vamos lá. Boa tarde, professor Nicola. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir posteriormente. Hoje aqui, retomando e começando o novo ciclo de lives de dezembro, tá certo? Nesse mês, só para lembrar, a gente vai ter 3 lives específicas. A primeira live hoje, sobre exportação, quanto e como influenciam as diferenças culturais nas negociações, no dia 2, né, de dezembro. No dia 9 de dezembro, a gente vai estar ali falando um pouco sobre a marca no papel, no comércio internacional. E no dia 15, a gente vai falar também sobre como saber, certo, onde tem demanda para o seu produto no exterior. Então, são 3 lives aí riquíssimas, onde o professor Nicolau vai estar trazendo muito conteúdo para vocês. Então, hoje, a nossa live ela se encaixa ali dentro do eixo de comunicação e promoção, né, onde a gente vai falar um pouco sobre o papel, né, das diferenças culturais nessas negociações no comércio internacional. Então é isso. Boa tarde, professor Nicola. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo novamente. E para começar, professor Nicola, você pode. Olá, bom dia, boa tarde para vocês, e já meio-dia para vocês. Obrigado, Emerson, obrigado a quem nos está ouvindo, a quem nos vai acompanhar ao longo do nosso bate-papo. Hoje vamos tocar, ovviamente no tempo que nós temos disponível, em um tema muito pouco, eu diria, explorado, que é o tema das diferenças culturais. Vocês imaginam que, não sou eu, são os experts, dizem que de 50% a 70% das negociações internacionais fracassam por causa de falta de conhecimento de diferenças culturais. Moral da história, não é suficiente ter uma boa oferta, entrega, prazo, preços, contrato, etc. Se eu não crio aquela química, se eu não entro na empatia, se eu não entro em sincronia com meu parceiro, não vou fazer negócio. E eu aproveito para fazer um exemplo prático. Não precisa ir longe. Bom, veja, eu moro na Itália. A Itália é 32 vezes menos que o Brasil, a nível de tamanho de território, e de Milão até Palermo, para vocês seria mais ou menos tipo de Belém a Porto Alegre, a nível de conceito, a gente é diferente. Imagina no Brasil, de Belém a Porto Alegre, quantos Brasis que tem. Claro, o idioma é mais ou menos o mesmo, o acento tal, mas a forma da gente se comunicar é diferente. E, obviamente, imaginam vocês, Japão, Vietnã, Rússia, se não Finlândia. Então é um tema extremamente importante, muito pouco explorado. Então a gente vai concentrar nesses poucos minutos que nós temos em fazer uma panorâmica sobre como podem influir as culturas nas negociações de negócio, de contratos. Então, tudo bem. Posso já Nicola, fazer para alguns começar. exemplos? Sim. Eu ia perguntar isso. O quanto influem, né, as diferenças culturais, e se eu pudesse trazer alguns exemplos para nos esclarecer mais. Começamos pelo mais simples. Bom, eu sou italiano, sou latino, são 50 anos que eu tenho viajado do México até a Argentina, morei 25 anos no Brasil, então eu estou acostumado a, digamos, a forma de receber dos latinos, a negociação com os latinos. Os latinos fazem questão de fazer negócio com quem já cria um bom relacionamento, até com amigos.
Bom, moral da história, eu trabalhei por muitos anos para mercados da América Latina, para uma empresa suíça. A empresa suíça depois me substituiu o mercado da América Latina e me falou, bom, Minervini, você a partir do próximo mês vai cuidar de Canadá, Estados Unidos e países árabes. Na minha primeira viagem aos Estados Unidos, para tentar negociar a venda de aparelhagem eletrônica e elétrica, eu fui recebido por um potencial interlocutor, um potencial comprador, e depois das apresentações, o meu amigo me falou, Minervini, depois de você eu tenho mais 4. Você é capaz de me dizer tudo em 20 minutos? Vocês imaginam isso para um país latino e eu diria quase ofensivo, porque mínimo tem aquela conversa, como é que vai e tal, quer dizer, bom, por que estou falando isso? Conceito de tempo. Tem negociações que duram muito na América Latina, Sudeste Asiático, países árabes, e tem negociações que duram bem menos porque o pessoal vai direto ao assunto. Tem que ser prático, concreto, objetivo, direto. Isso é típico, por exemplo, dos anglo-saxões. Dois exemplos, o que pode acontecer se você não está informado da cultura. Uma grande empresa espanhola, não vamos obviamente mencionar o nome, se preparou muito bem para uma viagem no Japão, abre e fecha parêntese. O Japão provavelmente é o país mais protocolar que tem no mercado internacional, também pela sua cultura milenar. Quanto mais a cultura é antiga, mais o protocolo se faz presente. Moral da história, a diretoria da empresa espanhola vai ter uma reunião lá em Tóquio com o pessoal do Japão, apresenta o produto, apresenta as características, fala o preço, aí depois o japonês fala, bom, depois a gente vai dar um sinal de vida. O pessoal volta na Espanha, passa uma semana, passa 2 semanas, 3 semanas, aí o pessoal manda mensagem dizendo que tal, como é que foi, E os japoneses falaram, não estamos interessados em trabalhar com vocês. Cuidado. Eles não falaram, não estamos interessados na oferta porque é cara, porque não gostei do prazo, porque o produto não corresponde. Não estamos interessados em trabalhar com vocês. Fazendo uma análise, depois eles descobriram por que não estavam interessados. Porque durante a negociação, vocês sabem que os orientais pensam em coletivismo, nós latinos somos muito mais individualistas. Então, no entanto, que estava falando o diretor-geral dessa empresa japonesa, vamos chamá-lo de Kazuo Tanaka, e o espanhol, vamos chamá-lo de Juan Valdés, no entanto que o japonês estava falando, ele ousou, ele interrompeu a conversa, ele entrou, como se diz, de sola, tratando de dar uma característica mais do próprio produto. Isso foi extremamente ofensivo, porque pela cultura japonesa, um diretor ser interrompido na frente do seu staff era perder a cara. E a pior coisa que pode acontecer é perder a cara. Bom, moral da história, por um simples detalhe, o negócio não foi para frente. Vice-versa, foi pior para os americanos, que depois de meses de negociação, os americanos produziam artigos para talheres, garfo, facas, etc., colheres e companhia. Então, finalmente, depois de meses de negociação, os japoneses falaram, bom, vocês podem vir que a gente vai assinar o contrato. Os americanos convidaram no consulado deles aí a equipe do japonês, falo de equipe porque eles são sempre em grupo, decidem em grupo, e na mesa do jantar estavam, ao lado do prato, estava um presente. Ao lado de cada prato tinha um presente.
tinha um pacotinho branco e dentro do pacotinho, devido que a empresa produzia talheres, colheres, facche e companhia, estavam 4 facas, ovviamente di modelos diferentes. Bom, acontece que branco é a cor da morte no Japão. 4 é o número da morte no Japão. Mas você está dando facas, era quase que era um convite para fazer um harakiri na hora. Bom, moral da história, os japoneses quando abriram uma coisa nem sentaram, foram embora. Ponto. Esse é como perder uma negociação. E para terminar, isso não foi uma negociação, mas é um exemplo de culturas diferentes. Nos países latinos a gente não tem a virtude de ser muito pontual. Aliás, quando alguém chega tipo 15 minutos atrasados e o outro já está esperando, ele faz uma piadinha do tipo, você está esperando há muito tempo. É um lugar de pedir 1000 desculpas pelo atraso. Vice-versa, eu uma vez fiz com um tradutor simultâneo, fiz uma palestra no Canadá e normalmente digamos assim, o palestrante chega, eu chego sempre meia ou uma hora antes, os cabos, o PowerPoint, a iluminação, estava tudo ok, a companhia, e achei estranho que quando eu entrei no auditório onde eu ia fazer a palestra, tinha um monte de gente lá fora esperando. Normalmente, na América Latina, você entra, ainda não tem ninguém, depois vai chegando um, a coisa já começou, vai chegando outro. Aí eu perguntei para o meu tutor, falei, que estranho, como é que esse pessoal chega tão adiantado? Falei, não, eles chegam antes para pegar os melhores lugares, para prestar muita atenção e estar muito perto do palestrante. É uma cultura diferente. E, para terminar, eu tive o prazer e a honra de fazer um projeto belíssimo, muito gratificante no Vietnã. E eu costumo, depois de uma palestra, de um seminário, no final, digo, gente, alguma pergunta, alguma dúvida, posso ajudar, algo ficou não claro? Então, no Vietnã, aí eu fiz a palestra em inglês, o tradutor em vietnamita, e quando eu fiz essa pergunta, imagino vocês, 150, 170 vietnamitas aí assistindo a história, silêncio, gelo absoluto. Quando alguém não responde, das duas uma, você foi extremamente claro, ou a pessoa não entendeu nada. Então, amém, me despedi, etc. Depois perguntei para o meu tradutor, falei, olha, eu fiquei preocupado, como é que não houve nenhuma pergunta? Falei, não, mas pela nossa cultura é ofensivo fazer pergunta para o palestrante, porque isso quer dizer que o palestrante não foi claro, e isso é ofensivo para o palestrante. Então, a gente, na dúvida, fica quietinho e pronto. Por favor, não quero generalizar. Isso me aconteceu nessa particular palestra. Então, Emerson, fechando. Nós somos diferentes. Não é que um é melhor, o outro é pior. Somos diferentes. E uma primeira sugestão que eu deixo, muitas vezes a gente, quando vai num outro país e acha uma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado, diz, nossa, mas que raro, que estranho. Não, raro é você, porque ele está no país dele. Então, vamos parar com essa coisa de é raro, é estranho, nossa, mas que esquisito. Cada um tem a sua própria cultura. E a primeira regra de um executivo de internacionalização é respeitar, antes estudar, entender e respeitar a cultura do povo com o qual ele vai negociar. É isso, Emerson. E eu vejo que, por mais que a gente hoje tenha acesso a
culturas diferentes, a gente não acaba analisando parando para refletir nessas diferenças, né? Por exemplo, quando a gente estuda a psicodinâmica das cores, ou seja, tem uma área da psicologia que estuda o impacto das cores nos seres humanos. Então a gente tem que é psicologia das cores ou psicodinâmica das cores. E aí você acaba por não analisar o impacto dela. Por exemplo, uma negociação foi perdida por nessa negociação porque eles não compreenderam que dentro da cultura japonesa, certo, tinha alguns elementos característicos. Que elementos são esses? Elementos da questão das cores, primeiro, da cor branca, que simboliza o contrário do que no Ocidente, que aqui no Ocidente o preto, que é a maioria das culturas, a cor simboliza a morte. E o número 4, ou seja, você não consegue estabelecer uma comunicação efetiva com essas pessoas. Isso, querendo ou não, cultura é comunicação, é linguagem. Porque, como eu posso dizer, a cultura é como se fosse um código, um impresso, um código de barra que caracteriza determinado povo. Então, apesar de ela também ser mutável, ela está em constante mudança, há elementos que demoram para mudar num longo prazo. E você não analisar isso, você acaba de fato perdendo muitos elementos, seja elementos da própria economia, elementos da própria arte em si, da comunicação, que é essencial. Cada povo se comunica de uma forma específica, e não compreender isso, né, só impede que você possa se comunicar melhor com os indivíduos, não é isso, doutor? Exato. Apesar da globalização do internet e a rede e companhia, que teoricamente isso deveria ter diminuído muitíssimo as diferenças, porque agora a gente fala o idioma mental quase que universal, ainda nós continuamos diferentes. Então, apesar do internet, da globalização, da mídia e companhia, se eu vou nos Estados Unidos, tem que ser prático, concreto, objetivo, direto, ponto. Se eu vou no México e falo como fez o americano comigo, eu vou ser ofensivo para o meu interlocutor. Então, é importantíssimo o conhecimento. É isso que faz a grande diferença entre os executivos de internacionalização. Além de ter uma preparação técnica, papelada, o documento, a oferta e companhia, quem faz negócio não é o produto, quem faz negócio é você, é a pessoa. Você tem que entrar em empatia, em sincronia com o teu parceiro. Moral da história, por favor, antes de pegar na linha, antes de responder um e-mail, por exemplo, ou antes de a gente ter uma conversa aí por Zoom e companhia, por favor, temos que ter uma ideia de quais são os principais aspectos de uma cultura. Emerson, eu vou fazer uma lista rápida dos principais aspectos da cultura. O primeiro a gente já chegou, já mencionou, conceito de tempo. Se você vai nos países anglo-saxões, você tem que ser prático, direto, objetivo, vai direto ao assunto, sem conversa fiada, sem enrolar, sem dar uma volta, etc, etc. Eu coloquei, acho que hoje, outro dia, um exemplo, uma carta enviada para a Suécia, uma linha: caro Sr. Minervini, a sua oferta não se enquadra no nosso orçamento. Ponto. Best regard. Morreu. Para mim foi ótimo, assim eu não perdi mais tempo. Vice-versa, uma carta, o mesmo tipo de oferta que eu fiz, por exemplo, para o México, mas poderia ter sido para outros países, tem toda uma coisa, uma página inteira. Muito senhores nossos, por este conduto, desculpe a moléstia, nós teríamos adorado contratar vocês, mas quer dizer, isso para dizer não. Nós latinos não sabemos dizer não, pensando que o outro fica chateado, se ofende. Exato. Eu pessoalmente prefiro que alguém me diga não, ponto,
que fica enrolando por meses. Então, conceito de tempo. A nível de negociação e, obviamente, o conceito de tempo, tipo na China, se nós marcamos uma reunião a meio-dia, é bom que você chegue tipo 15 para meio-dia, 10 para meio-dia. Se você chega a meio-dia, já está atrasado. Em outros países, se você marcou meio-dia, chegou a meio-dia e 20, faz até a piadinha com o outro. Que tal, você esperou muito? Tem país que se você chega 5 minutos atrasado, já começou mal, começou com o pé esquerdo. Então, tempo a nível de pontualidade e tempo a nível de conceito de tempo. Eu acrescentaria mais uma coisa. Conceito de tempo a nível de dar uma resposta. Eu te mando um e-mail, a gente está negociando, te mando um e-mail, você fica uma eternidade para me responder o e-mail. Eu não sei se o e-mail chegou na pessoa certa, se você não gostou daquilo que eu te falei, fico na dúvida. Pode ser que você não tenha uma resposta, porque a resposta está com o teu diretor técnico e você é o comercial. 30 segundos para dizer: Minervini, acusamos o recebimento do seu e-mail. Não temos a resposta. Contamos de responder daqui a 5 dias. Ponto. 30 segundos. Então, tempo. Conceito de espaço. Conceito de espaço, nós latinos, quando a gente se encontra, paca nas costas, abraços ruidosos, etc. Tem país que tem quase que ojeriza, ódio em contato físico, especialmente os orientais. E tem países que, mesmo homens, eu, por exemplo, na Arábia Saudita, alguém me pegou pela mão, nós fomos meia hora de mãos dadas pelas ruas de Jeddah. Era um sinal de confiança. Mas em outros países, 2 homens que vão de mãos dadas, quem sabe o pessoal que pensa. Então, conceito de espaço, tem culturas que é bom você manter uma distância, porque se você se aproxima muito a mim, você está invadindo a minha privacy. Cada um de nós tem um espaço ao redor do qual a gente não gosta, dependendo da cultura, que você se aproxima. Então, conceito de espaço. Idade. Por exemplo, Itália superou o Japão por número de longevos. Na ilha da Sardenha tem 250 pessoas com muito mais de 100 anos. Bom, no paísinho onde eu moro aqui, que somos 5.950 habitantes até ontem, eu sou um dos mais jovens, com os meus 75 anos. Por que estou contando isso? Vocês, por exemplo, no Brasil, a idade média do Brasil, obviamente, é bem mais baixa. Então, no Brasil é normal, se não normal, não é muito raro, que alguém com tipo 35 anos seja um gerente de, não sei, gerente comercial, digo 35 para chutar o número. E eu senti isso na pele quando eu comecei a trabalhar no Brasil. Eu, aos 32 anos, no Brasil, eu era gerente comercial de uma empresa de automação em São Paulo. Eu vim na Itália, apesar de ser italiano, mas na época eu vim na Itália do Brasil para negociar uma transferência de tecnologia. O diretor técnico da empresa a qual a gente tinha contatado a companhia, ele me olhava, como se diz, de cima para baixo. Quando eu mostrei para ele o cartão estava em português, gerente comercial. Então me perguntou: o que quer dizer isso? Falei: não, eu sou responsável de um setor, trabalham comigo 8 técnicos. Ele mostrou que ele achou que eu estava inventando, porque era impossível que alguém com a minha idade pudesse ter um cargo de responsabilidade. Por que estou falando isso? Porque se você é muito jovem, vem negociar, por exemplo, num país onde o mais jovem tem 65 anos, por exemplo, o pessoal não dá muita confiança. Você tem que trabalhar o dobro para mostrar a metade de quanto você vale. E, obviamente, falando disso, também o assunto de gênero. No norte da Europa tem muitos primeiros-ministros
mulher. Isso nem falar em outros países onde a mulher é até proibida de frequentar a escola, por exemplo. Não vamos falar os países. Então, isso obviamente dificulta a negociação, faz parte da cultura. Religião, nem falar, tem até guerras de religião. Superstições, isso é uma coisa curiosa, superstições. Por exemplo, no Brasil, que eu me lembre, sexta-feira 13 de agosto, o pessoal nem sai de casa. 13 para nós, para a Itália, é o número que dá sorte. Veja como é diferente. Vice-versa para nós, 17, a gente não sai de casa, 17 dá azar. Evidentemente não é nem o 13, nem o 17, nem o 48. É uma coisa inventada, quem sabe quanto tempo atrás. Porém, veja o japonês 4, o número da morte, por favor, não troca o número. Uma empresa americana que vendia bola de tênis, vendia em confecções, uma confecção sei lá, de plástico, de quatro bolas de tênis. Ficou invendível, então tiveram que trocar a confecção de 3 ou de 5. O Alfa Romeo 144 teve que tirar o 4 final, por exemplo. Então, são superstições. Conceito de higiene faz parte da cultura. O pessoal fala, por que o pessoal está tomando 3 banhos por dia? A gente só toma banho no sábado, por exemplo. Então, é um conceito, claro, influi também no clima, porém, a gente tem um conceito de higiene diferente. Humor. Se você morre de vontade de contar uma piada para o teu cliente, por favor, esqueça. Peça para ele te contar uma piada, para você ver qual é o sentido do humor. Porque a tua piada para ele pode ser uma tristeza terrível. Pior, pode ser ofensiva. Então, é melhor sair desse assunto. Alimentação. E nisso que a gente estava falando, só um adendo aqui, e nisso que a gente está falando é porque, qual é a questão? É como as pessoas, você tem que entender, quem está nos ouvindo, que a cultura, ela é uma reunião de um determinado grupo com características muito semelhantes. Um conceito básico, isso é só para entender, tá certo? E esse grupo, eles dividem, seja uma religião, seja as mesmas tradições, seja as mesmas crenças, e entre outros. Mas é preciso entender que o humor, ele é muito característico da cultura a qual faz aquele humor. Ou seja, não adianta você pegar um elemento da sua cultura, no caso característico, uma piada, e tentar contar ela para outro povo como se fosse uma piada universal. Não existem piadas universais, porque a piada, ela tanto é localizada no tempo, ou seja, numa época específica, quanto no espaço, ou seja, num local específico. Então não adianta você decorar uma lista lá com as 50 melhores piadas sobre um determinado... Até, por exemplo, piadas que, por exemplo, o seu povo faz sobre outro. Sei lá, que aqui no Brasil tem muito isso. Piada de português, sei lá, piada de americano. E aí você pega e leva para lá. Não vai ter a mesma graça. Não funciona. Porque é uma piada do seu povo para com aquele povo. E não daquele povo. Então, eu acho que talvez tenha ficado. Digo. Outro tema de cultura, alimentação. Nós que viajamos pelo mundo, às vezes a gente é convidado a um jantar que pagaria para não ir a esse jantar, porque tem coisas horrorosas, e vice-versa. Só que fica ofensivo você não aceitar aquelas iguarias para eles, horror para nós. O senhor tem algum exemplo, professor Nicola, de um jantar que o senhor foi convidado, que o senhor não gostou? Devido que para vocês é a hora de almoço, não quero estragar o almoço de vocês. Quando a gente desligar, in off, eu te conto uma coisa terrível. Fechando, linguagem corporal. Os experts dizem que 70% das mensagens que nós transmitimos é através da linguagem do corpo.
E linguagem corporal, o clássico sinal, vocês fazem tudo bem, tudo azul, joia, os americanos fazem um gesto que para você é ofensivo. Não sei, colocar uma perna em cima da outra mostrando a sola de sapato, acabou a reunião com um país árabe. Tem uma série de gestos que são, não sei, você dá de presente um relógio para um chinês, está dizendo para ele, meu amigo, está na hora de você morrer, porque o relógio para ele se pronuncia como morte, etc, etc, etc. Então, por favor, devido que 70% da mensagem é mensagem corporal, como também o outro quase 30% e o tom de voz, não sei, em Portugal, por exemplo, eu estive em Portugal alguma vez, o pessoal fala baixinho, quietinho. E nós no Brasil, ou vários países, a gente grita. Em países árabes, parece que está brigando. Então, tom de voz, linguagem corporal, faz parte da cultura. Idioma, por favor, não usa software de Google para não fazer publicidade de ninguém, porque você pode estragar negociações. Usa intérpretes de madrelíngua. Eu, quando levei missões empresariais italianas ao Brasil, eu cheguei uma semana antes, selecionei os intérpretes, deixei com eles a rede internet do pessoal, catálogo, a companhia, para que estudassem os termos técnicos. E esse pessoal era brasileiro, então conhecia benissimo o português e conhecia benissimo o italiano. Não cuidado que com o idioma você pode estragar uma negociação com uma tradução mal feita. Presentes, também podemos criar um estrago. Não sei, uma delegação americana na última hora mudou a moldura. Eles foram na Índia e deram de presente quadros. Um quadro tinha moldura de couro. Acontece que couro é um derivado do animal sagrado da Índia. É extremamente ofensivo. Na última hora eles trocaram a coisa. Significado das cores. O branco, por exemplo, num país do Oriente é considerado cor da morte. Não sei, o vermelho é cor da sorte. Significado dos números. Lembro que a Olimpíada da China começou às 8 horas do mês 8 de agosto de 2008. Quer dizer, máximo da sorte. E tem outro número, tipo, para vocês 13 é da azar, para nós é 17 que é da azar. E aí vai. Significado da família. Na Europa é muito triste, muitíssima gente vive só. Quando eu vejo aqueles posts aí do Brasil com famílias numerosas, o tio, o netinho, a filha, a companhia, isso para nós é poesia. Então, na América Latina, por sorte, ainda se mantém o valor da família. Em outros países, muito menos. Atuação com autoridades. Tem gente que, quer dizer, manda quem pode, o outro obedece. Em outros países, você é um empregado normal. Aliás, sou eu que estou pagando você para ser presidente, por exemplo. Eu, tempo atrás, coloquei vários postos. O presidente da Confederação Helvética, o presidente da Suíça, numa boa, esperando o trem, numa estação. Seria impensável em um país latino. O primeiro-ministro britânico, de pé, e no metrô, nem lugar oferecendo para ele. Seria impensável. Então, veja também essa cultura diferente. Frequência de mudança no trabalho. Por que isso? É porque, por exemplo, na América Latina,
no Brasil, na minha época que eu trabalhava na América Latina, se dizia que se você ficar muito tempo em um lugar de trabalho e não tem claras perspectivas de progresso, não está motivado e não tem uma boa remuneração, você está perdendo tempo. Aí o pessoal pulava. Eu, em 25 anos de Brasil, na Itália é obsceno, mudei 8 trabalhos diferentes. Detalhes, eu estive no Brasil nos anos 68 a 91, em uma década que o Brasil crescia 10, 12% ao ano, então era facílimo. Você na sexta-feira trabalhava na empresa A, na segunda-feira trabalhava na empresa B. Quando eu voltei para a Itália, pedindo emprego, na terceira entrevista desisti, porque o pessoal via que eu tinha entrado, sei lá, em fevereiro, saí em março do ano sucessivo. Entrou. Alguém me falou: nossa, Minervini, mas você briga com todo mundo, você não vai de acordo com ninguém. Porque para nós, para a Itália, se você tiver a sorte de entrar numa empresa, o pessoal fala: bom, só me faltam 35 anos para me aposentar. Agora são 40 anos para se aposentar. Claro, o mercado italiano é extremamente estático. O mercado brasileiro na época era extremamente dinâmico. Porém, isso aqui pega mal. Então, se você é um executivo que vem para cá e alguém te pergunta o currículo, pega mal o fato que a gente tem mudado, faz parte da cultura. Tipo de vestuário, então, se você vai em países não tropicais ou em determinado país, é bom você ir de, sei lá, de paletó, cravata, bonitinho, etc, etc. Em outros, então, depende do tipo. Bom, isso rapidissimamente, veja que o tempo está voando. Essas são algumas das principais diferenças culturais que, obviamente, nas negociações influem. Se você vai mal vestido, se você tem uma linguagem corporal mal feita, se você não tem um conceito de tempo bem claro, se você está abraçando fulano e ele tem o gerista de contato físico, etc, 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 obviamente vai ser difícil fazer negócio. Moral da história, a primeira dica é: estuda muito bem a cultura do povo, história, geografia, para não fazer gafes. Já um presidente americano, quando chegou no Brasil, falou: saudamos o povo da Bolívia. Imagina. Então, tem que ter uma... Por isso que se exige um certo nível cultural. Então, Emerson, esses são os principais aspectos das diferenças culturais que podem nos prejudicar nas negociações. Claro que não é só isso. Claro que você tem que saber como se negocia. Se eu, no Egito, por exemplo, eu falei o preço certinho, e o meu amigo me falou: para começar tá bom, que desconto você me faz? Aí eles estão acostumados, que estão negociando há mais de 5.000 anos, me dava de 10-0. Eu deveria ter dito para ele que era 130 para chegar a 100, mas eu falei para ele o preço certo. Acostumado a negociar com Suíça e Alemanha, que lá 2%, 3% já é uma coisa bastante razoável. Então, a forma de negociar, em alguns países, não sei, no Brasil, por exemplo, preço, se eu fizer um preço adequado, é um financiamento, porque para você o dinheiro custa muito, para você é um argumento de venda importante. Se você vai na Alemanha, pode ser que o argumento de venda mais importante seja: há quanto tempo você está fabricando isso? Qual é a certificação? Qual é a preocupação ecológica, sustentabilidade e companhia? Então, além de tudo isso, obviamente, entra a cultura. Certo. Professor Nicola, entendo, ótimos os exemplos, mas como quem está nos ouvindo, ele pode começar a aprender mais sobre uma determinada cultura, por exemplo, antes de ir numa feira, o que é que ele tem que fazer, o que é que ele tem que consumir de informação? E onde ele encontra isso? Bom, ótima pergunta. Por exemplo, se eu estou no Brasil, eu vou na feira de Hannover, uma das maiores do mundo da área eletroeletrônica,
Vou em Anuga, alimentos. Vou em Frankfurt, mecânica. Vou no CIAL de Paris, alimentos, etc, etc. Nessa feira você vai encontrar gente de 50, 60 países diferentes. Então não é suficiente você... Não sei se eu vou no CIAL de Paris, não vou só estudar a cultura da França. Vai me dizer, nossa, mas como é que eu vou estudar? Mas pelo menos ter bastante informação. Então, onde eu vou buscar tudo isso? Bom, por começo de conversa, existe uma literatura, que se encontra também no internet, chamada Doing Business In, fazer negócio em. Aí você coloca Poland, Germany, Italy, Brasil, Indonésia e companhia, que dá uma boa informação sobre cultura, como fazer negócio, investimentos. Então, Doing Business In. Intercultural Press, prensa internacional. Ovviamente os centros internacionais de negócios, ovviamente os escritórios da Apex, ovviamente os escritórios do Banco do Brasil. Tem um montão de livros, alguns deles, não sei, tem tipo Do's and Taboos, o que fazer, o que não fazer. Tem um livro interessante em português, Negócio Fechado. Tem um livro de eu diria, o pai dos traders brasileiros, Roberto Giannetti da Fonseca, Memórias de um Trader. E para não fazer publicidade de ninguém, tem o nosso livro O Exportador, que tem simplesmente 20 páginas dedicadas a esse tema. E nas 20 páginas tem 105 links, 2060 do livro. Estavam de acordo comigo que 105 links sobre o que fazer no México, como se comportar, como fazer negócio na China, na Índia, companhia, te dá uma boa. Então, respondendo à tua pergunta, Doing Business, CBI da Holanda, CBI da Holanda, Business Insider, no YouTube tem quilos de vídeos sobre negociações interculturais, World Business. Então, informação não falta, existe bastante informação. Claro, não é que eu vou fazer isso todo dia, em um dia vou saber tudo isso, mas vamos começar a estudar aos poucos as culturas, pelo menos do país no qual eu vou negociar. Não vou cair de paraquedas, então, além da oferta, além da parte técnica e comercial, eu tenho que ter uma boa ideia de o que não fazer, primeiro, e depois, obviamente, o que fazer. Então, não faz falta a documentação, seja na rede, seja em bibliografias e se pode servir até no nosso livro O Exportador. A gente faz uma viagem imaginária pelo mundo, menciona vários países, China, Japão, Alemanha, Arábia Saudita, México, Itália, mesmo Brasil visto de fora, etc, etc. É bom, professor Nicola, eu acho que ficou bem claro para quem está nos ouvindo que compreender a cultura para a qual você quer exportar é essencial também para entender o mercado internacional. É tanto o mercado local específico quanto o mercado internacional. No processo de internacionalização. Exato, um outro detalhe importante também, não digo que faz parte da cultura, mas quando você vai negociar também tem que ter épocas poucos indicadas. Tipo, se eu chegar no Brasil em janeiro ou em fevereiro, talvez não é a época ideal para negócio. A mesma coisa se você do Brasil vier na Itália em agosto, perdeu a viagem. Em agosto, na Itália ou na Espanha, fecham completamente as fábricas. Claro, fica as coisas de emergência, mas fecham. Então também tem que
identificar quais são os períodos oportunos. Tem países tipo Alemanha, tipo Estados Unidos, tipo Inglaterra, que não tem essas grandes variações como tem, por exemplo, nos países da América Latina, e Itália e Espanha. Então, a época, então, por favor, lembrem os vários aspectos principais da cultura. Nessa nossa conversa, a gente não, pelo tempo nosso, não podemos mexer, tocar o assunto das negociações internacionais. O que você tem que fazer para se preparar para uma negociação, como conduzir uma negociação, o que fazer depois da negociação. Isso será um tema de uma outra conversa. A gente quis mais focalizar alguns aspectos da cultura que, como eu falei no início, pode ser responsável de 50%, 70% dos fracassos. Então a gente diz, nossa, mas como é que eu não fiz negócio com fulano e tal? Faltou comunicação? Linguagem corporal, tom de voz, não acertei exatamente a química com meu interlocutor. Uma pergunta pode ser, bom, gente, eu sou brasileiro, eu vou na Inglaterra, vou fazer negócio com o inglês, sou eu quem me devo acostumar a ele ou ele tem que se acostumar a mim? A resposta que eu dou depende do lado da mesa que você está sentado. O que quer dizer isso? Se você vem do Brasil e eu sou o diretor de compras, El Corte Inglês da Espanha, por exemplo, ou sou o diretor de compras do Carrefour, por exemplo, além de você, eu já recebi 25 outros gerentes de exportação. Com quem eu vou fazer negócio? A paridade de condições. Vou fazer negócio com a pessoa com a qual se estabeleceu aquele link, aquela empatia. Então, depende muito do poder contratual. Claro que existe uma forma, um protocolo internacional de se comportar. Tem muitas coisas que é ruim para mim e é ruim para você. Mas tem outras coisas que é ruim para você, mas é ótima para mim ou vice-versa. Na dúvida, temos que ter um bom conhecimento do protocolo internacional de negócios. B, conhecer a forma de negociar do meu interlocutor. C, tem que conhecer a cultura do país no qual eu vou negociar. Eu diria que está nesse tripé a forma de levar adiante uma negociação internacional. Eu diria que então, esses são alguns apontes que eu peguei. Tempo de literatura tem muitíssima, e a grandíssima diferença com anglo-saxões, por favor, não dá volta, vai direto ao assunto. Se diz que Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, para quebrar o gelo, são suficientes 3 minutos, em média. 3 minutos é bom dia, sou Nicola Minervini, pronto, já entra no assunto. Para quebrar o gelo, no México, no Japão ou na Itália, vai demorar de 20 minutos a meia hora, porque tem toda aquela introdução, que tal, como é que foi, você é casado, tem filhos, netos, etc, etc, etc. Então, a gente tem que conhecer isso. Por exemplo, os anglo-saxões, se um italiano vai nos Estados Unidos e começa a contar, a nossa empresa foi fundada no ano 1925 pelo senhor Giovanni. Momento, eu tenho 20 minutos para saber tudo. Vice-versa, para, tipo, o Japão, dificilmente ele vai assinar um contrato na primeira vez, porque ele primeiro precisa conhecer você, a tua história, de onde você vem. Depois ele vai dizer sim, 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 mas não é que ele está concordando, ele está te acompanhando. Às vezes a gente pensa, nossa, que ótimo, já fechei o negócio. Nada.
Então, demora muito mais. Quanto mais a cultura é antiga, está densa de toda uma série de tabus, dus e companhia, demora mais. No caso da Itália, dos países mediterrâneos, demora mais uma negociação. Cultura grega, árabe, romana e companhia. Nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ou nos países anglo-saxões, a coisa é bem mais pragmática. Então, se você vai nesses países, seja pragmático. Se você vai nos países latinos, países Médio Oriente ou Sudeste Asiático, tem que considerar que a coisa vai levar muito, muito tempo. E são países extremamente protocolares. Então tá, professor Nicola, eu acho que você já trouxe diversos exemplos, ficou claro a importância, de fato, de se analisar as diferenças culturais, de compreender mais em profundidade a forma como determinada cultura se porta, tanto entre si, dentro dessa cultura, quanto na relação com outras culturas e o que é que eles esperam também, tá certo? Então, é isso, eu acho que a gente já poderia encerrar por aqui. Exato. Caso vocês queiram saber mais sobre diferenças culturais, nós temos o curso do professor Nicola, o Plano Exportador. O link está no perfil dele, basta vocês clicarem que vocês podem conhecer o curso, tá certo? E é isso, agradeço a participação de todos, aos que vão assistir depois, lá dentro da nossa plataforma do curso. Todas as lives estão sendo inseridas lá. E é isso, obrigado a todos e a todas. Tenham um bom almoço e até mais. Deixa um lembrete para o nosso próximo almoço, Sim. entre aspas, ou virtual. A grande pergunta para a próxima vez é, aliás, você vai ter uma semana de tempo para dar uma olhada. Você tem certeza de ser dono da tua marca nos países onde você exporta? Por que essa pergunta? Verifica se alguém ficou com a tua marca. Verifica se alguém teve a gentileza de piratear a tua marca. Mas quanto custa? Para mim custou $40 mil não ter lembrado de registrar a marca. Teria custado $400. Falo de muitos anos atrás. Então, assunto marca, a pergunta é, você tem certeza de ainda ser proprietário da tua marca? E como é que eu vou saber isso? Na próxima quinta a gente fala. Gente, muito obrigado, uma boa tarde. Lamento sempre pelo pouquíssimo tempo que nós temos, mas também vocês têm pouco tempo, então a gente vai dando essas pílulas. Obrigado, bom almoço e bom final de semana. Até a próxima. Até mais, professor. Obrigado, Emerson. Obrigado. Obrigado.